Quero, neste momento, saudar os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Meus queridos, é uma honra podermos estar juntos neste culto, aqui no Missões Sem Fronteiras. Quero profundamente agradecer ao nosso líder do Missões Sem Fronteira, evangelista e missionário Maurino Novaes, os vários administradores. Quero agradecer também pela vida dos irmãos ali na República Federativa do Brasil, Moçambique, São Tomé. Quero ainda agradecer a Deus Todo-Poderoso pela vida dos irmãos em Panamá, pela vida dos irmãos ali no Canadá e, por último, pela vida dos irmãos aqui em Angola. Meus queridos, eu quero pedir a todos vocês abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, de número 6, no versículo 1, 2, depois estaremos então lendo o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6, versículo 1, 2, depois versículo 23. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com os irmãos, por gentileza. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me concede de podermos partilhar a palavra aqui no Missões Sem Fronteiras. Obrigado pela vida de cada um de nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Eu peço que o Teu Espírito Santo tome o primeiro lugar e que venha nos conduzir. Que eu possa diminuir, Senhor, para que Tu cresças. Que eu possa desaparecer para que o Senhor apareça. Meu Deus, o meu objetivo não é ser reconhecido, mas o meu objetivo é que reconheça o Senhor em mim. E acima de tudo, o Seu nome seja honrado e seja glorificado por várias vidas que o Senhor tem salvo. Pai, eu te rendo graça. No poderoso nome de Jesus, nós dizemos amém e amém mesmo. Amados, a palavra que nós acabamos de ler é uma epístola cujo autor é apóstolo Paulo. Paulo escreve esta carta
por volta dos anos 54 a 58 depois de Cristo, dirigindo especialmente para os cristãos que estavam em Roma. Meus amados no Senhor, o tema central deste livro é a justificação pela graça mediante a fé. Nós temos vindo a abordar o tema da nossa jornada, que é: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, versículo 15. Porém, me foi entregue pelo líder o tema que estarei abordando ou partilhando com os meus irmãos, que diz: o salário do pecado é a morte. Meus queridos no Senhor, Paulo, apóstolo, pastor, quando dirige esta carta, ele estava a ensinar, estava a exortar dois grupos que na época estavam com um problema ali na igreja de Roma. A igreja de Roma estava com crentes judeus e crentes gentios. Os judeus crentes, que intitulavam-se como donos da salvação, obrigavam que os gentios, independentemente de tudo, observassem a circuncisão para que pudessem ter a graça salvadora. E os gentios não se reviam nisto. Paulo teve o desejo de lá ir para pessoalmente conversar com os irmãos, partilhar com os irmãos. Mas, como não chegou a lá ir, então ele escreve esta carta. Meus queridos no Senhor, eu quero partilhar convosco esta mensagem, aonde está o nosso tema: o salário do pecado é a morte. É aqui aonde eu quero partilhar com os meus irmãos este pensamento, esta ideia, este assunto. Quando Paulo escreve que o salário do pecado é a morte, obrigatoriamente, meus queridos, nós somos compungidos em analisar de uma maneira cuidadosa a palavra salário. A palavra salário só pode existir aonde há
trabalhadores. E nós somos então obrigados a entender que aqui a Bíblia Sagrada está a exortar-nos para nós sabermos definir qual é o nosso trabalho. Salário é uma recompensa, salário é um ganho, e só há salário, só há um ganho quando há um sacrifício de trabalho, quando eu desenvolvo alguma atividade, é daí onde vem o salário. Mas Paulo, quando escreve sobre este salário, ele está a falar de salário espiritual. E se o salário é espiritual, significa dizer que o trabalho também é espiritual. E quando nós começamos a ver que o trabalho é espiritual e o ganho é espiritual, significa dizer que há um patrão, aleluia, há um patrão. Então, senhores e senhoras, eu quero convidá-los a raciocinarem comigo. Se Paulo está a dizer de salário, é porque há um trabalho. Você pode ganhar alguma coisa por oferta. Oferta não é salário. Salário é só aquilo que nós ganhamos por um esforço, por desempenhar um papel. Por isso é que nós temos salário, ainda que for por 1 minuto, ainda que for por 1 hora de tempo de trabalho. Temos um salário, aleluia. E se temos um salário é porque temos um trabalho. E é aqui onde eu quero conversar com os irmãos. Que tipo de trabalho é este que o salário é a morte? Aleluia! O significa dizer que nós somos obrigados a começar a raciocinar, aleluia, porque se o salário que eu vou ter é a morte, é o que Paulo escreve aqui, que o salário do pecado é a morte, quer dizer que o trabalho, a atividade que eu tenho vindo a desenvolver não é um trabalho certo, não é um trabalho bom. E é aqui aonde, meus senhores e minhas senhoras, eu quero verdadeiramente prender a vossa atenção, porque o diabo, Satanás, ele é périto em distrair os funcionários da obra do Senhor. Ele é périto em distrair pastores. Ele é périto, é astuto em distrair evangelistas. Ele é périto em distrair missionários. Ele é périto em distrair vasos que, ao invés de estarem a fazer o trabalho que lhes foi incumbido para ter, aleluia, o bom salário, eles começam a fazer aquele trabalho que o salário é negativo, porque tem por patrão aquele que só paga o negativo. Meus irmãos, eu quero nesta noite chamar a vossa atenção para dizer-vos que o diabo é muito astuto. Antes que nós fôssemos nascidos, ele já era o diabo. Antes que nós crescêssemos, ele já mentia. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o primeiro enganador que surgiu, aleluia. É por isso que ele é
hábil em nos enganar, em nos distrair. Precisamos, homens e mulheres de Deus, despertar com maior urgência. Meus irmãos, o que é que está a acontecer? É que ele pega as nossas atenções e leva para uma outra vertente. Eu quero explicar isso devagar. Que vertente é esta? Nós fomos chamados para investirmos, para trabalharmos, para colhermos no reino dos céus, no reino celestial, na pátria celestial. Por isso é que Paulo escreve que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que ele está a fazer? Ele modernizou a sua mentira. Ele inovou a sua mentira, porque ele sabe que se ele se apresentar como o diabo, se ele se apresentar com o pecado que nós conhecemos de longe, nós vamos conseguir dar conta que este que eu sirvo é o diabo. Por isso que ele se escondeu, meus irmãos. Se ele aparecer a empurrar você para o serviço da prostituição, para o serviço da fornicação, rapidamente você vai dizer: não, esse trabalho, esta obra não é de Deus, é do diabo, aleluia. E ele, meu irmão e minha irmã, camuflou isto. Como? A partir dentro da igreja. A primeira coisa que o diabo começou a fazer, meus irmãos, é cegar o entendimento dos vasos, é cegar o entendimento, meus irmãos, dos obreiros, é cegar o entendimento dos escolhidos para que levem as boas novas no Senhor. É por isso que agora as pessoas estão a perverter o trabalho do Senhor, não estão mais a pregar o Evangelho, não estão mais a pregar a palavra, eles estão a se apegar em políticas motivadoras, e política não é Evangelho. Política, meus irmãos, é filosofia humana. Política não vem de Deus, aleluia. Ele está a fazer com que nós sejamos hábeis em coaching. Pegamos agora políticas motivadoras, pegamos o coaching e estamos a ensinar a igreja para ser uma igreja que tenha pensamentos positivos, pensamentos altos, pensamentos fortes para poderem alcançar os bens da terra. Isto é um trabalho que o pagamento será, sem sombra de dúvida, a morte. Vejam Jesus, ele aparece no livro evangélico de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 8, Jesus, ele é confrontado com Satanás. Satanás diz assim, mostra para ele o mundo e a glória do mundo. Ele diz assim: tudo isso é meu, eu te darei se prostrado me adorares. Mas reparem que Jesus olha para Satanás e ele entende que Satanás queria levá-lo a se apegar no materialismo, a se apegar numa doutrina, numa palavra que não é evangelho, que não é nada mais e nada menos algo carnal. E Jesus olhou e entendeu que tudo aquilo que é carnal, seja aquilo que for, aleluia, o salário disto é a morte. Por isso Paulo ainda
escreve, meus amados, no Senhor, aleluia, no livro, na sua carta aos Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 7, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Jesus descobre aqui que Satanás mostrou-lhe a glória do mundo, a grandeza do mundo, aleluia, para que Jesus seguisse, mas Jesus deu conta que este é um patrão que quer fazer-se de patrão comigo para que eu herde a morte. E Jesus repreende a Satanás. Como é que ele repreende a Satanás? É através da palavra. Ele disse, está escrito, aleluia, só ao Senhor teu Deus é que tu deves adorar. Repare, ele usa a palavra. Meu irmão, quando você usa a palavra, você tem autoridade para repreender, porque a palavra, ela é poder, a palavra, ela é vida, a palavra, ela salva, a palavra, ela mostra que você tem solução. Por isso Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo 1, aleluia, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, aleluia, para os judeus, depois para os gregos. Ele é poder, e muitos obreiros, muitos pastores, muitos reverendos, muitos, aleluia, profetas, muitos missionários trocaram a palavra, o evangelho, o poder de Deus pelo coaching, pela filosofia. Por isso tornaram-se homens carnais. E Paulo está a dizer que aquele que semeia na carne, da carne vai colher a corrupção, vai colher a morte. Por isso, quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ele está a dizer, senhores obreiros, que nós não devemos plantar na carne, não podemos, aleluia, cultivar na carne. É por isso João vem dizer, aleluia, primeira carta do apóstolo João, ele vem dizer, aleluia, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, ele aborrece ao Pai, e nós estamos a aborrecer a Deus, que é o verdadeiro patrão da igreja do Senhor. Estamos a aborrecer a Deus, porque é o verdadeiro Senhor. Estamos a aborrecer a Deus. Nós estamos a deixar os concertos gospel dentro da igreja. Já não há tarde musicais, aleluia. Nós estamos a deixar, meus irmãos, a escola bíblica dominical dentro das igrejas. Nós estamos a deixar o estudo bíblico dentro das igrejas. Nós estamos a deixar a oração e o jejum. Nós estamos a deixar, meus queridos irmãos, aleluia, o momento de oração e intercessão dentro da igreja. Por isso estamos a aborrecer o patrão, que é o Senhor e Deus. E essa procedência, esta atitude, a Bíblia está a dizer que teremos um salário, e este salário é a morte. A morte é que nos espera. Meu irmão, não importa quem você é, não importa onde você está, não importa o seu nível de conhecimento teológico, mas se você está a trabalhar, está
a semear neste mundo, na carne, a morte te espera, porque é o salário do pecado, aleluia. Pode levar tempo, pode levar anos, mas vai chegar o momento. Ninguém faz o trabalho sem ganhar, ninguém faz nada sem ganhar. O homem, por natureza, é ávido a contrapartidas, e sem contrapartida ele não quer desenvolver, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, aleluia. E por causa disso estamos a nos desviar daquilo que é o nosso trabalho. Queremos erguer grandes templos, isso é bom. Queremos erguer grandes hospitais, isso é bom. Queremos erguer escolas, isso é bom. Queremos organizar grandes formações, isso é bom. Senhoras e senhores, por mais obras grandes que nós façamos, que nós tenhamos, o salário do pecado é a morte. É necessário investirmos no reino dos céus, aonde não há ladrão, aonde não há ferrugem, aonde a morte nunca vai chegar. Mas para isso precisamos agradar o verdadeiro patrão. Pregador, eu sou um homem muito ocupado. Eu sou um homem com um ministério muito grande. Não tenho mais tempo de fazer concertos musicais gospel na minha igreja. Não consigo mais organizar a escola bíblica dominical. Não consigo mais organizar as coisas, pois é exatamente isto que o diabo está a fazer. Modernizou o pecado. Nós pensamos que pecado é adulterar, que pecado é fornicar, que pecado é beber. O desleixo, meus senhores e minhas senhoras, é pecado. O deixa andar é pecado. A preguiça é pecado. O dormir demais é pecado. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Repare que a Bíblia vem dizer em Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 8 a 10, que Adão trabalhava no jardim do Éden, e o Senhor, dono da obra, o patrão, vinha visitar ele às tardes e falava com ele. E quando Deus apareceu, num belo dia, Adão começou a se esconder de Deus. E Deus chamava Adão. Adão não respondia, ele se escondeu. Por quê? Porque ele estava morto. Meus irmãos, a morte, a morte, a morte, a morte, que é o salário do pecado, quando está nas nossas vidas, mesmo estando vivo fisicamente, mesmo respirando, manifesta-se desta maneira. Só temos tempo para desculpas. Adão, não, a mulher que me deu é que me enganou. Ouvi a tua voz, por isso me escondi. Só tem tempo para desculpas. E é isso que hoje as pessoas fazem, os servos de Deus. Só tem tempo para desculpas.
não tem mais tempo para nada, só tem tempo para organizar a vida dele, só tem tempo para organizar o lar dele, só tem tempo para organizar os seus desejos, o seu querer, e quando Deus fala para ele, ele se esconde. Aleluia. Não, filho, não é assim. Eu sou muito experiente na vida espiritual. Vá com calma, meu filho. A vida não é toda hora orar, meu filho. Isso é cansativo. A vida não é só ler a Bíblia, meditar a Bíblia toda hora. A escola bíblica dominical, podemos ficar sem a escola bíblica dominical esta semana. Meus irmãos, o diabo não brinca de diabo, mas os homens de Deus hoje brincam de homem de Deus. Na igreja tem pastores, na igreja tem evangelista, na igreja tem missionários, na igreja tem profetas, na igreja tem reverendo, mas cristãos no verdadeiro sentido, que dependam do verdadeiro patrão, está difícil. Sabe por quê? Estão mortos, escondidos no relaxe, escondidos nas desculpas. Irmãos, a Bíblia está a dizer que o nosso salário, aleluia, o salário do pecado é a morte. Não tem pecado grande, não tem pecado pequeno, não tem pecado razoável, não tem pecado mais ou menos. Aquele que é preguiçoso na obra do Senhor, aquele que é desleixado e deixa perecer a obra do Senhor, e aquele que mata, prostitui, adultera, quando eles, meus irmãos, chegar ao seu tempo, ambos morrerão e serão atirados no mesmo inferno. É hora de nos posicionarmos no verdadeiro trabalho para termos o verdadeiro ganho. Qual é o teu trabalho, meu irmão e minha irmã? Uns estão no trabalho da fama, outros estão no trabalho de Deus. Entende, Ele sabe, Ele me conhece que eu sou fraco, por isso o Espírito de Deus não vai contender constantemente comigo, porque eu sou pó, sou fraco. Você está morto, meu querido irmão. Você precisa ressuscitar de entre os mortos. O momento é agora, o momento é urgente, o momento é esse. Se o salário do pecado é a morte, por um lado, a Bíblia vem dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. E levanta-te de onde você está e alista-te no bom trabalho, alista-te no trabalho certo. Para um bom trabalho você tem um bom salário, para um mau trabalho você tem um mau salário. Ninguém faz o trabalho sem ganhar, e todos nós somos convidados, somos chamados, somos, meus amados irmãos, aleluia, chamados por Deus para desenvolver um bom trabalho, para que o nosso salário, o teu salário, o meu salário não seja a morte, porque Deus não tem prazer no salário da morte. O prazer de Deus é no salário da vida eterna. O Evangelho de João, no seu capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Meu querido e minha querida, eu quero pedir
pedir a você encarecidamente: acorda do sono, acorda da distraição, acorda do relaxe. Você que prega aguardando por uma recompensa missionária, uma recompensa financeira, você está morto. Você que viaja para pregar a palavra do Senhor, para ser famoso, para ser estrondoso, para ser conhecido, você está morto, porque isto é pecado. Não podemos trabalhar com vanglória, não podemos trabalhar a pensar, aleluia, no nosso usufruto. E Jesus aparece no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 21, dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei os doentes. Mas Jesus vai olhar para ele e diz assim: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque quem comete pecado, diz Paulo, a sua carta aos Gálatas, no seu capítulo 5, que aqueles que cometem todo o pecado que ele narra e toda a mentira, não, e coisas semelhantes às que ele já declarou, não herdarão o reino dos céus. O que quer dizer que irão para o inferno, porque a palavra está a dizer que o salário do pecado é a morte. Quando você está morto, você foge de Deus, você foge de partilhar a palavra com os teus irmãos, você foge, aleluia, de juntar-se ao seu irmão para poder orarem, para poder adorarem. É muito fácil juntar-se para comer churrasco, carne de boi, carne de vaca, mas juntar-se para passar o dia na exortação da palavra, de um salmo, de um hino, aleluia, está difícil. Sabe por quê? Porque você está morto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você está morto espiritualmente, você foge das coisas de Deus, você desleixa-se das coisas de Deus. Irmãos, esta palavra é muito forte, esta palavra é muito poderosa, esta palavra é muito essencial para as nossas vidas. Precisamos, aleluia, nos rever. Que tipo de empresa é onde nós estamos? Que tipo de trabalho é onde nós estamos? Paulo vem falar numa das suas cartas que todo aquele que é alistado para militar, se ele não militar legitimamente, ele não pode receber a sua recompensa, aleluia. Tem muita gente que só tem nome de profeta, só tem nome de reverendo, só tem nome de pastor evangelista, só tem nome de obreiro, mas não está a militar legitimamente. Ele planta na carne, e Paulo vem dizer que aquele que semear da carne, ele vai colher a corrupção, ele vai colher a morte. Por isso eu te aconselho, aleluia, deixa o mundo, como João o apóstolo aconselha, Epístola 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está a dizer que quem militar legitimamente será coroado. Está a dizer que não vai morrer, aleluia, porque tem o bom salário, que é a vida
eterna. Meu irmão e minha irmã, somos todos convidados, somos todos apelados para despertarmos para o bom trabalho, para a posição certa, aleluia. Não vamos buscar o modernismo, não vamos buscar, meus irmãos, aleluia, a filosofia, a política do coaching. Vamos buscar o evangelho para as nossas vidas e vamos anunciar este evangelho. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este é o salário que Deus tem preparado para você, que Deus tem preparado para mim, que Deus tem preparado para nós. Corra, mas não para as coisas que perecem, não para as coisas que desvanecem, porque as coisas que perecem, que desvanecem, meu irmão e minha irmã, vão te levar a ter um salário que é a morte. Deus de paz possa nos abençoar, o Deus de paz possa nos ajudar, e eu quero orar consigo. Pai eterno, eu te agradeço pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu quero pedir, Senhor, que a tua graça esteja abundantemente sobre nós, que ninguém se apegue, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vã maneira de viver. Que ninguém se apegue na concupiscência, na soberba da vida, Senhor. Que ninguém se distraia pela astuta cilada do inimigo. Antes que o teu Espírito, aquele que é a promessa, que veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça, possa iluminar cada um de nós aonde está, para deixarmos de ser reverendos, pastores, e para sermos crentes fiéis, filhos, aleluia, trabalhadores do dono da boa e da certa seara. Pai, eu entrego cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, convicto de que o Senhor nesta noite operou na vida de cada um. No poderoso nome de Jesus, nós dizemos amém.